acabou de sair o terceiro episódio de Os Anéis de Poder e eu tô vindo aqui logo que acabou o episódio acabou de acabar aqui pra mim e eu tô vindo aqui pra fazer essa análise. Na verdade, são impressões, né? As primeiras impressões do episódio, porque esse episódio teve muita coisa que inclusive eu não vou lembrar de falar aqui, mas que com certeza eu preciso trazer um vídeo em detalhes pra falar melhor de tudo que a gente teve. Mas cara, que episódio incrível! A trilha sonora eu acho que é a primeira coisa aí que se destaca. O tema de Númenor tá incrível e a direção desse episódio também. E eu não vou lembrar do nome do diretor agora, mas eu vou deixar aí na tela para vocês. Ele também foi diretor de A Roda do Tempo e eu gostei demais da direção desse episódio, o mesmo com o roteiro. Eu achei que o roteiro assim melhorou muito em comparação com os outros episódios. Esse episódio ele tem um ritmo bem melhor do que os outros. Os outros episódios eles funcionam como uma introdução mesmo, e é exatamente por isso que eles foram lançados juntos. Mas esse episódio aqui ele apresenta vários núcleos, ele apresenta muita coisa, e ao mesmo tempo que você tem ali cenas de tensão, cenas de ação, né? Você tem cenas tristes, cenas de comédia, tem os momentos de comédia do episódio que são muito bons. Eu não sou uma pessoa que sou muito fã de comédia, mas eu tenho que admitir que os momentos de comédia aqui desse episódio estão muito legais. E as atuações também estão incríveis, claro. A Nori Brandiford, que é interpretada pela Markella Kavanagh, a atuação dela, assim, é incrível, cara, incrível. Tem um momento que ela tá ali conversando com a mãe dela, falando sobre o estranho e, nossa, muito bom. Muito boa a atuação dela. E esse episódio já começa ali com o Arondir lá nos orcs, né? Que ele foi levado lá pro acampamento dos orcs lá e tal. E aí a gente descobre que os amigos do Arondir estão lá também. Que tem o Medos que tá lá e tem o Vigia-Chefe, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim. Os outros elfos silvestres estão lá nessa prisão, nesse acampamento dos orcs. E durante o episódio, na parte que a Galadriel já tá em Númenor, né, que é uma coisa que toma conta e talvez da maior parte do episódio, eu não sei ao certo quanto tempo que dura todo o núcleo ali de Númenor, mas foi muito tempo, que foi muito legal, porque deu pra gente conhecer o reino de Númenor como assim como deveria ser. Muito legal mesmo. Então, partindo aí já pra falar de Númenor, a Galadriel chega lá, em, ela tá lá no navio com o Halbrand, eles são capturados lá pelo Elendil e toda a frota da Guarda do Mar Númenoriano. Mas aí eles são levados perante a Rainha Regente Miriel quando eles chegam em Númenor e ela tem um ressentimento. Na verdade, todo o reino de Númenor tem um ressentimento com os elfos. Inclusive, é falado que o pai da Miriel, que é o Tar Palantir, ele era amigo dos elfos e por causa disso ele foi derrubado do trono. Então é por isso que a Miriel tá atuando como rainha regente. Pelo o que deu a entender, a Miriel ela entra ali na influência do Pharazôn, né? Então dá pra ver que ela também tem um ressentimento com os elfos. E a Galadriel chega ali já impondo, né? Já sendo a Galadriel que a gente viu nos dois primeiros episódios. Então ela já chega ali toda orgulhosa e ela quer porque quer enfrentar a rainha. Então já tem todo um clima de tensão ali dentro de Númenor. E eles acabam ficando
lá como hóspedes, que foi uma ideia sugerida pelo Halbrand. Ele pede para que eles fiquem uns dias lá em Númenor e depois voltem para Terra-média. E nesse momento foi que eu tenho a teoria de que o Halbrand é o Sauron. Então eu mantenho a minha teoria depois desse episódio, eu mantenho com mais força ainda essa teoria. E nesse momento que o Halbrand sugere que eles fiquem lá em Númenor por algum tempo, é muito Sauron isso. Tá claro que essa era a ideia dele o tempo todo. Ficar lá no reino e aprender sobre eles, né? Saber como o reino funciona. Inclusive, tem algumas cenas sobre isso que o Halbrand paga cerveja ali pra todo mundo e ele vira amigos e depois tem um momento que os caras vão bater nele porque ele roubou um broche lá de uma guilda. E aí ele revela, né? Ele mostra quem ele realmente é, porque ele dá uma surra nos caras. Ele quebra o braço, o osso de um deles. Então, nesse momento aí, nesses pequenos momentos, eu só consegui ver o Sauron. Eu já tava olhando pro Halbrand como Sauron mesmo, mas nesses momentos ficou muito claro pra mim que ele é o Sauron e a minha teoria permanece. Então, ele tá sendo muito pilantra, né? Sauron pilantra, porque tá aí se infiltrando em Númenor pra aprender as coisas, pra virar amigo dos Númenóreanos e tudo. E a Galadriel, ela foge do quarto lá que ela tava como hóspede. E é nesse momento que ela encontra o Elendil, e aí ela quer fugir, né? Ela quer sair de Númenor. E aí ele fala que se ela tentar roubar um barco lá, ele vai ter que chamar os guardas. E é nesse momento que ele fala em élfico. E aí ela descobre que ele tem ligação com os elfos, ele é amigo dos elfos. E logo em seguida tem uma cena muito legal dos dois cavalgando, que já apareceu no trailer, mas aqui a gente vê a cena completa e tem uma direção muito linda. A cena é de verdade muito bonita. E depois eles vão pro Salão do Saber, que é um lugar onde tem pergaminhos e tudo. E nesse lugar a Galadriel pesquisa sobre a marca de Sauron que ela encontrou no primeiro episódio. E a gente descobre como as teorias aí estavam certíssimas, que a marca de Sauron é nada mais, nada menos do que um mapa das Terras do Sul, que logo vai se tornar Mordor. Então sim, é a marca aí que tá aparecendo em vários lugares, é o mapa de Mordor. E nessa parte do Salão do Saber, a Galadriel também descobre uma coisa sobre o Halbrand. Ela descobre que ele era o rei lá das Terras do Sul. E aí tem um momento que ele tá lá preso numa cela porque ele agrediu os caras. E aí ela revela pra ele que sabe que ele era o rei por causa do símbolo que ele usa. E aí ele pega e admite que é o rei das Terras do Sul, mas ele fala sobre o passado, né? Que os ancestrais dele se aliaram com Morgoth na guerra. Então dá pra perceber toda uma vibe ali sombria. E bom, tem a teoria também de que ele é o rei bruxo de Angmar, mas eu, eu ainda continuo com a teoria de que ele é o Sauron. Eu acho que ele, sendo o rei das Terras do Sul, talvez isso influenciou um pouco no porquê do Sauron ter escolhido justamente o Halbrand, né, para se disfarçar ali, eu não sei muito bem se ele usou o corpo do Halbrand ou como funciona essa questão. Há quanto tempo ele tá como Halbrand, né, ali, e se de fato o Theo é filho dele, filho do Halbrand.
E, assim, uma teoria que eu já tinha desde os episódios passados é que o Theo de fato pode ser filho do Halbrand. E o Halbrand sendo o Sauron, de alguma forma o Theo poderia ter o sangue de Sauron. E naquela parte que o sangue dele meio que ativa a espada, lá no segundo episódio, a espada começa a ganhar uma lâmina ali e tudo. Então faria muito sentido se o Theo tivesse o sangue do Sauron sendo filho do Halbrand. Mas isso implicaria que o Sauron precisa estar como Halbrand aí há alguns anos, né? Então eu não sei muito bem se é isso aí, mas eu tenho essa teoria aí que ficou nos episódios passados. Inclusive, aquele velho taverneiro, o Aldrag, ele não apareceu nesse episódio, mas ele é com certeza ali uma pessoa do mal. Porque no teaser do episódio 4 dá pra ver que ele tá falando ali pro Theo que eles precisam se preparar, eles precisam estar prontos. E em um dos trailers, foi o teaser que saiu no começo de julho, tem o Waldrag ali do lado do Adar, que é outra coisa desse episódio. Inclusive é o nome do episódio, né? Mas eu vou deixar pra falar sobre isso daqui a pouco. Nessa cena, no trailer, aparece o Waldrag ali do lado do Adar e os orcs atrás, chegando lá no vilarejo de Tir Harad. Então, eu acredito muito que o Aldrag ele seja um cara aí do mal, que ele tá ali em Tir Harad como um espião pro Adar, pros orcs. E inclusive aquela espada que o Theo achou no primeiro episódio, ele achou no segundo, né? Eu não tenho certeza agora. Mas enfim, a espada que ele achou, eu acredito que foi na casa do Waldrag. Eu não tenho certeza disso, não lembro muito bem a fala, mas eu acredito que foi na casa dele, o que faria muito sentido se ele tivesse colocado essa espada lá pro Theo poder achar a espada, né? Entre aspas, acidentalmente. Então, aí já tem muita coisa conectada. Tem Halbrand, as Terras do Sul, que é um mapa de Mordor, né? Se conectando com a marca de Sauron. E aí tem o Taverneiro, tem o Theo, tem a espada. Então tem todo um enigma aí que eles estão montando. E ao mesmo tempo que eles dão algumas respostas para isso, eles deixam ainda mais perguntas, né? E isso é o que é legal. E, bom, partindo aí pro núcleo dos pés peludos agora, que é um núcleo assim que eu tô gostando muito, muito mesmo. Eu achei que eu não ia gostar, porque quando saiu a notícia que teriam hobbits na série, eu fiquei meio. Precisava de hobbits. Mas, cara, é um núcleo muito legal, muito divertido e também muito emocionante. Os alívios cômicos estão ali naquele núcleo e é uma coisa muito bem feita. Tem umas cenas muito legais e também tem umas cenas tristes, como aquela cena que o Largo tá conversando com a Marigold. É uma coisa muito emocionante. Tem a cena que a Marigold ela conversa com a Nori, né? Ela enfrenta a Nori por causa do estranho. Tem a cena do estranho chegando lá no discurso do Sadok, que é também uma coisa muito engraçada, um discurso triste, que ele estava relembrando os pés peludos que morreram, né, que já não estão entre eles mais. E aí o estranho causa toda uma confusão lá. Então foi legal demais o núcleo dos pés peludos nesse episódio. E uma coisa que eu gostei é que nesse episódio ficou bem dividido o tempo de tela. Os pés peludos no primeiro episódio,
Eu achei que eles tiveram muito tempo de tela. Eles passaram muito tempo ali mostrando os pés peludos, sendo que eles poderiam mostrar outras coisas. A gente queria ver outras coisas e eles estavam mostrando os pés peludos. Só que aqui nesse episódio foi ali a quantidade certa. Eu acho que foi o tempo certo. Eles dividiram muito bem os núcleos ali na duração do episódio. E o núcleo dos pés peludos ficou muito legal. Eu acho que desse episódio foi uma das coisas que mais gostei. E temos o núcleo dos orcs, lá da prisão, que os elfos silvestres estão presos. E é uma cena em que eles estão tentando escapar. E aí é uma cena de ação muito legal. O Arond, ele destrói a cobertura ali do acampamento para o sol pegar nos orcs, porque os orcs eles odeiam o sol. E aí, como eles não tinham outra opção, porque a luz do sol estava ali, então não tinha como eles saírem, eles soltaram o Warg. Eles colocaram o Warg ali para atacar os elfos. E ali na primeira vez que eu vi o Warg, eu estranhei um pouco. Eu confesso que eu não sei, eu acho que não é a questão do CGI, porque tá muito bem feito, inclusive os orcs, os efeitos práticos ali, nossa, tá impecável, impecável, é uma coisa assim que não tem como colocar defeito. Mas não sei, a única coisa que eu achei foi o Warg, assim, à primeira vista um pouco estranho, né? Mas tudo bem. E aí o Warg vai lá e ele mata ali dois companheiros, dois elfos que estavam com o Arondir. E aí o Arondir tem todo um plano lá pra. E ele prende o Warg pro vigia-chefe poder escapar. E aí quando ele escapa, os orcs dão flechadas nele e matam ele. Nossa, esse episódio com certeza me impactou aí nessa questão de mortes, porque eu não esperava que ia morrer tanta gente assim de uma vez. Primeiro morreu o Medor, e o Orc deu ali a água pra eles beber. Eu achei até estranho, eu já tava esperando que ia acontecer uma coisa. E aí, do nada, o Orc corta o pescoço dele, e é uma coisa que me surpreendeu muito, porque a Anéis de Poder tem uma classificação etária de 14 anos. E aquela cena é muito brutal. Então, assim, tá surpreendendo muito nesse quesito. Então, o Vigia-Chefe morre nessa cena aí do ataque. E com isso, eu acredito que são 4 mortes num episódio só. Não tenho certeza, pode ser que tenha mais de 4. Mas que eu contei foram 4 mortes. E depois disso, o Arondir ele é levado de volta para prisão. E é nesse momento que aparece o Ada, o líder dos orcs. Só que não aparece o rosto dele. Quer dizer, aparece o rosto dele, só que embaçado. Cara, eu não entendo por que eles não estão mostrando o rosto dele. Todo esse mistério aí no trailer mostraram um pedaço do rosto dele de lado. No pôster, ele tá de lado, então assim, eles estão escondendo muito. Eu não sei se vai ter alguma revelação quando aparecer o rosto dele ali sem tá embaçado, sem nada. Mas eu não entendo porque eles estão fazendo esse mistério. E como esse episódio chama Adar, eu esperava que fosse contar sobre ele, né? Que fosse falar alguma coisa sobre o passado dele, pra gente conhecer quem ele é. Porque eu não sei se o episódio é como é e termina com ele aparecendo, mas com a cena embaçada, então fosse melhor ter chamado esse episódio de Númenor ou qualquer outra coisa, menos Adar, porque ele não é o centro das atenções do episódio.
Agora, no episódio que vem, eu espero que eles contem um pouco mais do vilão, né? Já que foi o cliffhanger, o gancho aí pro episódio 4, eu espero que eles explorem mais um pouco esse núcleo aí do vilão. O vilão inferior, né? Porque ainda temos o Sauron, que tá lá em Númenor. Nada tira da minha cabeça que o Halbrand é o Sauron. Então vamos ter que esperar aí pra ver o que vai ser. Se o Halbrand é o Sauron mesmo, ou se tava em outro lugar e enganou todo mundo. Bom, como eu falei, eu vou trazer um vídeo em detalhes para falar de coisas que eu esqueci de comentar aqui. Esse episódio teve muitas referências, inclusive ao discurso do Bilbo lá em Sociedade do Anel, teve muita coisa legal mesmo. Então eu vou trazer um vídeo em detalhes para falar sobre os detalhes que eu não tô lembrando agora. E me diz aí o que vocês acharam do episódio, vocês gostaram, esperava mais, gostaram aí do final, do gancho pro próximo episódio. Pra mim, eu acho que o único defeito desse episódio foi ter acabado. Eu não vi nenhum outro defeito grande nesse episódio, ele realmente foi muito bom. Mas acabou, né? O ruim foi ter acabado e agora a gente vai ter que ficar uma semana esperando pela continuação. Mas me conta aí o que você achou do episódio. Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder o vídeo em detalhes que eu vou trazer. Ativa o sininho para você poder receber e também outros vídeos comentando episódios sobre outras séries, sobre outros conteúdos aí da cultura pop. E muito obrigado pela sua presença, por ter assistido até aqui. E eu fico por aqui, agora eu vou dormir porque é de madrugada, eu tô com sono, mas eu tinha que vir aqui gravar esse vídeo logo depois do episódio porque eu não tava aguentando, eu tinha que falar algumas coisas, acabei esquecendo aí de umas coisas que eu queria falar, mas é isso, valeu aí e até mais.